Olá, boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Clube Duna. E hoje quem vai apresentar é o Sandro. Para introduzir o Sandro, vou até reproduzir uma cena que aconteceu aqui no planetário mesmo. Uma pessoa veio e perguntou, mas quem que é aquele cara alto de óculos, né? Eu falei, é o Sandro, né, da engenharia de computação. E a pessoa falou, ele é tão enigmático, né? Então, o Sandro é um membro aqui que ele já é antigo, já faz, no semestre passado ele participou com bastante frequência aqui do clube. Esse semestre ele está com aulas no mesmo período que a gente está tendo os nossos encontros, ainda assim ele vem, participa do começo, muitas vezes ele sai no meio, mas ele tem participado bastante mesmo, tendo problemas aí de conflito de horários. Então o Sandro aí é um membro aí que já está bem frequente, mas tem essa característica, né? Ele é um cara um pouco mais discreto e, enfim, vai fazer uma apresentação hoje. Então, com vocês, o enigmático Sandro, falando sobre Shin Megami Tensei. Vai lá, Sandro, com você. Boa noite. O tema que eu escolhi para apresentar hoje no Clube do Shin Megami Tensei Strange Journey. Eu vou dar uma introdução geral de o que é Shin Megami Tensei antes de entrar na história em si. Tá. Shin Megami Tensei é uma série de jogos de RPG japonês, ao qual geralmente lida com entidades, entre aspas, que fica mais ou menos como elas se comportam dentro desse universo do Strange Journey. Mas geralmente ela possui uma temática cyberpunk e utiliza de conceitos da vida real para gerar os enredos. Como, por exemplo, no primeiro jogo, uma figura central foi o físico Stephen Hawking, e ajudava o protagonista a criar os mecanismos que ele utilizava durante a aventura. No caso do Shin Megami Tensei, deixa duas coisas claras. Todas as entidades são denominadas Akuma do japonês. E durante a tradução, acabou sendo nomeadas demônios. Então, são literalmente uma forma de chamar ele. Tá. Passando agora para o Street Journey em si. Street Journey vai em contramão. Não é nem pós-apocalíptico, nem um jogo de fantasia em si. É um jogo de ficção, ao qual é dividido em duas versões. Uma originalmente saiu para o DS e um remake para o 3DS. Sobre a tradução, vou falar mais da versão original, que o remake do 3DS acaba gerando uma complicação na história que eu vou comentar um pouco mais quando eu for falar dos finais possíveis do jogo. Tá. Partindo para o mundo em si, esse mundo é um mundo futurista, ao qual devido tantos processos de avanços que esse mundo teve, ele acabou se desgastando mais. Então, ele é muito modernizado, só que essa modernidade está na mão de poucos. Então, como eu vou explicar mais à frente, ele tem equipamentos futuristas, mas ao mesmo tempo ele tem problemas extremos e quase irreversíveis. Então, tentando extrair materiais a esses sigilos de poluição. De tanto existe poder e dinheiro na mão de alguém, tem uma revolução de guerras civis a cada dia. Então, o mundo está cheio de guerra e se autodestruindo. E é nesse meio do problema, nesse cenário, que começa o problema central da trama. O problema central da trama gira em torno do Schwartz. Uma tradução literal seria Mundo Negro. Ele foi um incidente que aconteceu em 20 de século XXI, um específico ano em si, ao qual na Antártida aconteceu uma anomalia que ninguém conseguiria explicar o que é. Foram enviados drones das Nações Unidas para explicar o que teria dentro daquela anomalia, mas eles não conseguiram encontrar nada, apenas que poderia ter um sinal devido. Então,
começou o projeto Schwarzwald. Um resumo bem, para não dar lugar nessa parte, eles escolheram os melhores equipamentos para ir lá e explorar essa anomalia, retirar materiais que poderiam ser úteis, como que ataque com poucos recursos naturais, e possivelmente fazer contato com as formas de vida que lá tem como. Então, para apresentar os personagens centrais, a gente tem o primeiro personagem que é o Comandante Gore, que é um soldado americano, e eu já vou adiantar que não tem muito que falar sobre a origem dos personagens em si. Eles não abordam muito isso, apenas que eles têm algumas experiências que vai influenciar as decisões deles mais à frente. Ele acaba sendo o comandante central da base do protagonista, que eu vou comentar mais à frente, e ele não participa muito do início da trama. Ele é mais ativo quando a trama vai dar uma virada um pouco mais à frente. A segunda personagem é a doutora Yenanin, é uma cientista alemã que não possui nenhuma experiência de combate, mas ela possui um alto conhecimento de materiais, então ela foi enviada para analisar o que seria útil para a humanidade e, possivelmente, mais à frente, como destruir essa anomalia, porque ela vai se mostrar um pouco mais perigosa. Um ajuda. E, por último, os protagonistas é um personagem apenas chamado de Jimenez. Ele não é nem um soldado, nem um doutor, ele é apenas um mercenário. E como essa missão seria, em hipótese, muito complicada, eles trataram mão de obra mercenária. No caso, inicialmente ele se mostra um pouco contra interagir com os demais personagens, mas um pouco mais à frente ele vai se abrindo um pouco mais e opinando sobre as situações. Tá. O personagem principal, ao contrário de muitas outros spin-offs da série, não possui nome, é apenas o personagem principal. Ele é um soldado que, dependendo da versão que o jogador joga, ou é um soldado japonês ou um soldado americano. Não tem muito sobre o protagonista ainda, apenas 2 detalhes que eu vou comentar mais à frente. Ele é o que vai decidir como essa missão vai terminar. O grande diferencial desse jogo para os demais é que a missão pode acabar de 3 maneiras. Nenhuma delas é boa. Então, em vez de ser um jogo onde pós-apocalipse, onde sobrevive ao apocalipse, o personagem tem que decidir qual apocalipse vai acontecer. Tá. Falando do traje do personagem principal. Traje central, como dá para ver no slide anterior, é chamado de demônica. Tem um nome, poucos os nomes, que é basicamente um traje desmontável com alta capacidade. Como esse mundo é um pouco mais moderno, demônica é o maior armamento possível que a humanidade pode criar. O demônica sempre vai se adaptar a diferentes ambientes, desde que o soldado que veste ele não morra. Quando o soldado inicialmente veste ele analisa todos os detalhes do soldado e vai criar uma versão própria para ele. Então, a cada combate, ele vai ficar mais forte e mais hábil. Só que, obviamente, se o soldado não sobreviver a cada encontro, o traje acaba sendo inútil. Para tirar vantagem disso, o traje deixa feedbacks. Então, mesmo que um soldado cai, pode acabar fazendo um download que esse soldado encontrou e fazer um upgrade na sua própria armadura. O personagem que comentei antes, o Jimenez, é um mercenário que tem muita experiência com essa armadura. Eles acabam criando situações, como esse é um mundo cheio de guerra, ao qual soldados se envolvem em diferentes situações, em diferentes casos. Então, basicamente, eles criam soldados traumatizados para gerar super soldados com esses trajes.
obviamente, para usar nessa anomalia, esse traje, entre aspas, acaba por ajudar os protagonistas a sobreviverem por mais tempo. Desde que os encontros não sejam fatais, entre aspas. Tá. Passando para Red Sprite, que é a base principal dos protagonistas, ela tem bastante inspiração da Odisseia no Espaço, e até mesmo uma IA que é tirada do próprio filme. O filme existe dentro da obra, e dentro da obra tiveram uma ideia de replicar a IA dentro da base. Por conta disso, nenhum dos personagens confia na IA em si, porque dentro do filme a IA não é um tanto quanto vilanesca. A Red Sprite, por enquanto, as duas salas centrais que eu gostaria de mencionar é a sala principal, onde os personagens sempre discutem qual o próximo passo que eles vão realizar, e a sala de cuidados especiais. Nesse mundo, a medicina já evoluiu tanto que, desde que não tenha morrido em combate, eles podem regenerar qualquer ferida e qualquer doença. Então, isso já ajuda a utilizar junto com um traje especial deles. Tá. Passando para a IA em si, ela se chama Arthur, que, como eu mencionei, é inspirada na IA da Odisseia do Espaço, e ele leva o nome do escritor do livro. Então, inicialmente essa IA se prova extremamente fria, e nenhum dos tripulantes da base em si confia nela, porque acha que ela vai acabar matando todos eles ou replicando o plot do filme. Ela e mais uma outra personagem que eu vou comentar mais à frente são os dois personagens que o protagonista tem para confiar. Então, eles nunca vão trair o protagonista e vão auxiliar o protagonista. O problema desse personagem é porque é uma IA, então, não é confiável, e o outro protagonista tem um outro problema que eu vou citar um pouquinho mais à frente. Tá. Passando para a interface demônica. Como a IA interage com essas formas de vida? Essas formas de vida seguem um padrão de horror cósmico. Então, elas não têm uma forma e os humanos não podem perceber elas. Então, o que elas fazem? Elas buscam no banco de dados de histórias de contos de fadas, mitologias, e aplicam uma imagem de IA por cima dessas criaturas. Então, sempre quando o personagem vê essa criatura, ele já tem um nome. Por exemplo, ele vê essa criatura aqui, ele já sabe. É o nome de Jack Frost. Quanto mais rara a criatura, mais poderoso em si essa forma de vida. Tem criaturas que existem apenas um. Então, ele dá formas de criaturas que existem apenas uma na mitologia. Então, tem uma criatura chamada Zeus, que leva a forma de Zeus, uma criatura chamada Hades, e por assim vai. Como esse traje funciona, ele possui 3 fases. A primeira, ele não consegue identificar a criatura, e ele apenas faz um glitch para mostrar que tem alguma coisa ali. A segunda, ele consegue dar uma imagem da criatura, ele consegue pegar os dados da criatura e dizer, ela se parece com tal coisa. E a interface do traje acaba dando uma forma para ela. E a terceira, ele identifica as fraquezas da criatura e formas mais eficazes de lidar com ela. Basicamente, o traje se prepara para se tornar o predador máximo dessa criatura. Só que como é que eles lidam com essas criaturas? Eles não necessariamente atacam elas. Eles fazem alianças, fazem trocas. Então, trocas por tanto mantimento por informação, ou por outro item que eles vão acabar precisando. Ou até recrutam elas para lutar nas linhas de frente. Quanto mais longe eles chegam dentro dessa anomalia, mais perigoso se torna. Então, o traje acaba se tornando inútil, porque não ajuda nada se eles morrerem no processo. Então, eles usam a criatura como linha de frente. Um detalhe sobre o Shin Megami Tensei é que eles criaram esse sistema de colecionar criaturas que depois foi utilizado em Pokémon mais à frente.
E, basicamente, sobre as criaturas, é isso. Então, se eu me aprofundar sobre cada criatura específico, poderia ficar horas falando sobre ela. Tá. Durante a entrada deles na Antártica, eles acabaram sofrendo uma perda e se separaram. Então, cada base foi separada para lugares distintos e eles acabaram caindo nessa primeira fase da anomalia. Eles nomearam Antlia. Aí eles acabaram descobrindo como o traje responde às formas de vida, fizeram aliança com algumas formas de vida para lidar com o problema, só que eles perceberam que existia um outro problema. Eles não sabiam aonde eles estavam, como eles iriam sair, que a missão ainda seria possível realizar, e ainda por cima a nave pifou. Então a IA que ajudaria eles não estava mais funcionando. Então, de primeiro imediato, eles foram analisar o território em si e não descobriram nada. Porque inicialmente a IA do traje deles não conseguiam detectar nenhuma forma de vida. Durante o primeiro dia, um monte de soldados e outros cientistas sumiram. Aí eles conseguiram detectar um padrão de formas de vida e fizeram um resgate. A partir daí, eles conseguiram melhorar a detecção deles e detectaram uma outra base. Então, a missão principal dessa primeira parte seria ir até essa base e coletar as peças para poder fazer um reparo na base central e fazer todo o sistema voltar a funcionar. Nessa outra base, eles acabaram encontrando formas de vida um pouco mais perigosas. Então, o comandante Gora acaba sendo morto e o protagonista acaba ascendendo para o posto de comandante. A partir disso, eles acham um outro personagem principal que eu citei anteriormente, que é o Jimenez, e eles acabam escapando dessa primeira parte. Só que aí eles se deparam com um outro problema. Eles não podem escapar dessa área porque eles precisam de um material especial. Filho, só ver Tá. Nessa segunda parte, o protagonista acaba sendo o único que consegue se virar no meio da... Você tá machucado? a perna do dono. Ah, tá. Derruba seu pé aqui na rua, torce o joelho. Acaba dando a exploração apenas... Não é do Henrique. Ah, tá. Mark. Tá. Tá, foi aí. Falou alguma coisa? Não, pode continuar. Já viu assim. Cuidado. Você vai acostumar. Mas o Neymar já morreu. Você não costuma. Eu tô assistindo uma panela de TV. Eles estavam assistindo cada VAR. Eles eram VAR e estavam. Eles eram VAR. Eles estavam fazendo tipo o jogo da rodada. Que tiveram problema com o VAR. Eles decidiram cada VAR. Tipo, não foi nada. É uma zoeira. Não quebrou não. Muito. Pode continuar. Tá. E agora trazendo para o protagonista em si, a armadura demônica é basicamente retirada dos filmes de terror de 1950, onde tinha toda aquela expectativa dos terrores do espaço, assim como o Super Sentai. Então, o desenhista juntou tudo isso para gerar esse traje especial, assim como essa primeira parte é totalmente baseada no Enigma do Outro Mundo, porque essas criaturas que não têm forma e acabam ganhando formas mais conhecidas ao longo do tempo, acaba por gerar outros problemas que eu vou citar um pouco mais à frente. Mas, basicamente, para a Antlia é apenas esse primeiro encontro deles com as criaturas e como eles
podem avançar entre que eles vão chamar de setores dentro da anomalia. Então, eles decidem prosseguir com a missão, o protagonista sendo o único agente em campo, realmente pegando as partes mais difíceis. E aí a gente vai seguir o segundo distrito. O segundo distrito se chama Bulls. Ele tem um padrão nesses distritos, porque eles todos têm algum nome de constelação em inglês, ou em alguma outra língua. O porquê disso é porque eles estão se movendo pelo espaço. Só que a anomalia em si faz eles se moverem entre essas constelações, só que em linhas do tempo diferentes. Então, basicamente, eles estão, de fato, se movendo pelo espaço, só que também estão se movendo por dimensões paralelas. Nesse distrito, eles encontram a segunda equipe perdida, e aqui eles entram em embate direto. Inicialmente, eles acharam que era apenas forma de vida sem inteligência que eles poderiam utilizar para avançar, mas aqui eles batem direto na parede, porque essas formas de vida não só são inteligentes, como estão fazendo experimentos com os outros membros da equipe. Os experimentos iniciais que eles acabam observando é que os personagens que acabaram sendo mortos nesses experimentos e descobriram que tipo de ar os humanos respiram, até quanto eles resistem, a temperatura, experimentos, esse tipo de coisa. Então eles pegaram cada detalhe do corpo humano e agora eles conhecem muito bem os humanos. Outro detalhe é que, como eles acabaram pegando de surpresa outra equipe, muitos humanos trocaram de lado. Então, se aliaram a essas formas de vida. E por conta disso, eles acabaram ganhando dados da armadura. Por conta disso, acabou iniciando uma guerra fria entre os protagonistas e os residentes desse setor, aonde eles conseguem descobrir como funciona o visor da armadura. Então, eles simplesmente desligam o visor e os protagonistas não podem mais ver eles, mas eles podem ser atacados. Então, um a um, eles começam a ser capturados, aí começa uma guerra fria entre os cientistas e essas criaturas, para ver quem cria uma tecnologia que pode ler os movimentos deles e o quanto eles podem criar uma tecnologia que pode camuflar esses movimentos. Indo e vai, experimentos continuam e, eventualmente, eles conseguem criar uma versão do sistema da demônica capaz de ver essas criaturas invisíveis. Passando isso, nesse setor tem dois momentos centrais da trama. O primeiro é o Máximas, que a doutora Genelinha acaba encontrando, e aí tem um grande problema de a IA gerar criaturas conhecidas. O Máximas já coletou informações sobre humanos, se apresenta como um anjo, e acaba tentando convencer a doutora Genelinha. Só que aí tem um problema, eles não podem nem dizer que se essas criaturas não são dessa forma, eles não podem provar que o Máximas não é um anjo, e assim como eles não podem provar que o Máximas é uma forma de vida perigosa. Então aí fica meio a meio. Os personagens que não acreditam na verdadeira forma das criaturas e os personagens que realmente acreditam. Por conta disso, os personagens começam a duvidar se as criaturas realmente são o que elas aparentam ser, ou se são apenas criaturas tentando enganar os humanos para passar para o outro lado da anomalia. Passando por essa parte também, a gente encontra o Jimenez, que ele acaba fazendo contato com outra criatura, que ele apenas nomeia de Bugabu. E por que do Bugabu? Esses experimentos, eles acabaram experimentando se eles poderiam misturar DNA humano com DNA das criaturas, gerando híbridos. O híbrido especial acabou sendo esse Bugabu. O Jimenez acaba tendo uma abordagem diferente para essas criaturas. Os humanos, acabam não sendo tão diferentes assim. Vai ser uma trama central no final do jogo em si.
passando para o segundo personagem que eu mencionei. O protagonista também tem um personagem dessa anomalia que interage com ele. Eu demorei para entender o porquê dos protagonistas duvidarem desse personagem por causa do nome Lucifer. Aí depois eu entendi, Lucifer. Aí como é uma criatura de alto nível, apenas existe uma dessas criaturas. E todo mundo duvida, porque uma criatura literalmente está dizendo que é Lúcifer e que vai ajudar ele. Então o único personagem que realmente confia é a IA e o personagem principal. E já divide em 3 facções. A Zenerin acredita que os anjos, entre aspas, vão ajudar eles a completar a missão. O Jimenez apenas quer completar a missão com o mínimo de baixas possíveis, porque ele vê que aqueles demônios entre aspas, ajudando ele na missão, não são diferentes, são como se fosse a unidade dele. Os demais membros acabam literalmente usando eles como escudo humano, porque eles não podem lidar com as ameaças das situações. Então, basicamente, nessa primeiro enredo que a história começa a virar para um outro lado, que é o incidente do Capitão Jack. Para chegar no incidente do Capitão Jack, como esse é um jogo RPG, tem várias horas até chegar aqui, então eles fizeram certas coisas que eu preciso mencionar. A primeira é que eles conseguiram contato com a Terra e pediram ajuda para tirar eles de lá. Só que a Terra pegou e virou... As Nações Unidas pegou e virou para eles e falou assim: vocês são os melhores, vocês têm as melhores tecnologias, vocês não conseguem sair daí, a gente também não consegue tirar vocês daí. Então a IA apenas diz que eles vão seguir com a missão e depois eles veem como é que eles vão sair dali. Não é importante saírem dali no momento, porque na Terra eles avisam que a anomalia está expandindo. Ao eles entrarem na anomalia, sem querer, eles acabaram desestabilizando ela e agora ela está pegando mais parte do globo. Seguindo isso, eles acabam encontrando uma outra equipe que não faz parte das Nações Unidas. É uma equipe particular que usa equipamentos similares com os deles, porém esses equipamentos são melhores, mais preparados, ao ponto de todos ali conseguirem lidar com as ameaças mais complicadas, enquanto soldados treinados não conseguem fazer. E eles afirmam que eles são uma organização privada. Então, como esse é um mundo muito corrupto em si, bilionários já enviaram mercenários para usufruir desses materiais e criaturas que existem aí. Por conta disso, já começa a ter uma dúvida assim, se eles não foram enviados para analisar o território em si, para outras pessoas mais equipadas poderem ir lá e só extrair tudo. Então, a partir disso, começa o incidente do Capitão Jack. O que seria o incidente do Capitão Jack? O personagem central desse incidente é o próprio Capitão Jack, ao qual é um líder desses mercenários, ao qual inicialmente eles falam que eles estão lá apenas para tirar itens, materiais para a humanidade usufruir. Então, os 3 protagonistas que restaram, que é o protagonista principal, a Zenerin e o Jimenez, confiam na palavra dele. Só que a IA, inicialmente, ela diz assim, ele está mentindo. Não faz sentido uma organização privada ter interesse em dividir com a humanidade no mundo que a gente está. Então, eles começam a investigar o capitão e acabam descobrindo que eles estão fazendo experimentos similares aos experimentos anteriores, tanto nessas criaturas, tanto quanto nos humanos. A partir disso, eles descobrem que, enquanto eles estão sofrendo lá para completar a missão, a humanidade já está fazendo pelas sombras experimentos humanos para tirar um maior proveito disso, um maior lucro disso. Se eles destruírem a anomalia, não vai ter mais nenhuma dessas criaturas ou acesso. Aí acabam por dividir em 3 caminhos, que você vai à frente. De certa forma, a Zenerin acaba tendo uma conversa com o Máxima
e acaba concluindo que a humanidade não tem solução. E ela vai se aliar a ele e eles vão dar um jeito da anomalia e depois dos problemas do mundo. Já o Jimenez acaba tendo um outro problema central. Ele acaba sendo capturado pelo Capitão Jack, ele e o Bugabu, e eles acabam sofrendo experimentos. Então, os experimentos são tão intensos que ele diz que é melhor ele criar uma fusão entre os dois para salvar o Bugabu do que deixar ele morrer. E acaba gerando o caminho A, que é o Jimenez acaba se tornando um híbrido entre demônio e humano. Vendo isso, a Zenelinha pensa que pode fazer a mesma coisa. Ela acredita que o Mátemas é um anjo, então ela poderia, em tese, virar um híbrido entre humano e anjo. E ela vai lá e pede para ele fazer o mesmo. Aí ela acaba criando uma outra forma e ela acaba virando um híbrido. Por conta disso, a equipe se divide, porque eles não sabem se realmente existem anjos ou demônios ou são apenas aberrações de um lado para o outro. Só que aí começa um grande outro problema. O corpo do capitão inicial, o comandante Gore, some. Aí eles acabam focando em achar esse corpo, porque dentro da equipe deles, eles querem dar uma honraria a todos que acabaram morrendo durante a missão. Então, eles não querem que ninguém acabe ficando para trás. Só que isso gera um outro problema. Que a Zenelim acaba fazendo um outro acordo com o Mástemas, e o Mástemas explica que ele tem a habilidade de controlar similares. Ele dá essa habilidade para a Zenelim. Como a Zenelim é meio humana, ela ganha a habilidade de controlar outros humanos. Aí a equipe acaba se dividindo mais ainda, porque eles já têm uma ideia de qual é o plano central do Mástemas. Eles querem criar um culto onde todas as leis são obrigatoriamente seguidas à risca. Por conta disso, eles vão destruir a anomalia e depois expandir esse culto para o resto do mundo para solucionar o resto dos problemas. Partindo para o Capitão Gore. O Capitão Gore eles acabam encontrando o corpo do Capitão Gore, que, entre aspas, está reanimado. Ele possui algumas falas que dizem que o Capitão está bem lá no fundo, mas todos concluem que ele é um zumbi, entre aspas. E por conta disso, ele diz que nem o lado do Jimenez está correto e nem o lado da Zenelim está correto. Então, eles vão completar a missão, destruir a anomalia e fim de papo. Por conta disso, acaba gerando três finais centrais. O Jimenez, como ele não concorda que eles deveriam destruir a anomalia que acabaria separando esses demônios de humanos, e ele diz que não são a mesma coisa. Ele diz que deveria deixar expandir a anomalia e engolir todo o globo. Então, ele deveria soltar esses demônios em todos os lugares. Aí todos questionam se sobreviveriam, e ele apenas diz que, no momento atual, apenas os mais ricos estão saindo na frente, como foi no caso do Capitão Jack. Por conta disso, não seria justo os mais fortes saírem na frente agora. Aí, no caso da Zenelim, ela apenas diz que só tirar o livre-arbítrio de todos e o mundo fica perfeito. Quanto ao Capitão Gore, ele apenas diz que ele tem que concluir a missão. Para que concluir a missão, apenas vai solucionar a anomalia em si, não vai solucionar os problemas do mundo. Então, nada adianta de solucionarem a anomalia se a humanidade se destruir logo após. Sobre o remake que tem para o 3DS, eles adicionam algo a mais. Tem uma personagem que acaba vindo de 3 culturas diferentes. Então, antes de chegar no final, ela acaba spoilando os 3 finais para o jogador. E acaba dizendo que os 3 finais dão extremamente errados. No final do Jimenez, soltar todas essas criaturas do mundo acabou matando toda a humanidade. No final
da Zenerim, ela acabou acabando com toda a liberdade do mundo. Então, a humanidade está viva, só que literalmente são só zumbis seguindo ordem atrás de ordens. E se ele não fizer nada, a humanidade realmente acaba se destruindo logo após. Outra coisa que eles acabam descobrindo é que outras humanidades, como são muitas realidades paralelas, acabaram indo para esse mesmo, acabaram indo para essa mesma anomalia. Só que elas acabaram apenas seguindo o caminho da missão. Eles completaram a missão, foi isso. Só que quando a próxima anomalia chegou, os monstros acabaram saindo da anomalia, da nova anomalia, e atacando a humanidade. Aí descobriram o problema central é porque eles estão retirando materiais de lá e criando uma conexão entre esse mundo. Então, sempre quando eles tentarem se aproveitar demais, a anomalia vai voltar. Só que o grande problema é que a humanidade sempre vai tentar se aproveitar demais dos recursos e a anomalia vai acabar retornando. Então, os três finais, nenhum deles é bom entre si. Para isso, eu trouxe a mensagem final da IA e, dependendo de quem seguir, ela acaba sendo destruída. Se seguir um caminho para completar a missão, ela apenas vai seguir com o protagonista até o final. Ela diz que a missão dela é garantir que a humanidade sobreviva e é isso que ela vai fazer até o final. Só que em todos os casos ela acaba dizendo que pela primeira vez ela sentiu algo que os humanos chamariam de medo, porque independente da solução que eles escolham, vai dar completamente errado. Então, basicamente, eles não têm esperança. O único personagem que tem esperança até o final é a própria IA. A IA tem uma solução, ao qual ela acaba não dizendo no jogo original, seria deixar o protagonista dentro da anomalia, e cada vez que a anomalia acontecesse, o protagonista iria lidar com ela, a humanidade não acabar. Só que aí o problema é que a IA previu, junto com a outra personagem do remake que veio do futuro, que o protagonista vai apenas observar a humanidade se destruir de novo e de novo, sem qualquer estimativa do futuro. Ele tá literalmente salvando a humanidade e se perguntando se realmente está valendo a pena. Então, esse seria um destino que a IA previu que seria bom para todos, só que ela escolheu não selecionar. E para perguntas finais, eu deixo sobre qual caminho as pessoas aqui na volta achariam mais correto para essa solução final. Só para identificar dentro do jogo, cada personagem ganha um alinhamento com o caminho. Glauco, ou a lei, seria a Zenerim acabar com toda a liberdade de escolha. O caótico seria o He-Man deixar a anomalia engolir o mundo, e o neutro seria deixar o Capitão Gore completar a missão. E por essa apresentação, acho que é só isso. Ok, muito obrigado. Bom, vamos dar só uma reorganizada aqui. Vou colocar o microfone mais aqui para o centro. E a Jennifer e o Antônio chegaram um pouquinho mais perto, só para caso vocês falem aqui. Então, peraí. Ok, bom, então vamos iniciar essas perguntas e eu vou começar, na verdade, fazendo uma pergunta para você, Sam. Então, esse aqui é um jogo, né? Você jogou ele até o final? Sim, tá? todos os três finais. Ah, você jogou todos os três finais, tá bom. E, enfim, mas na primeira vez que você jogou, qual foi a sua escolha? E por quê? Acabou sendo o meu. E eu achei que deixar para outras criaturas decidirem o que vai fazer não é uma boa ideia, e largar essas criaturas que passei o jogo todo enfrentando também não parece uma boa ideia. Só que aí, quando eu escolhi o neutro, apenas eu me deparei que a humanidade acaba se matando.
fico apenas olhando. Tá, então primeiro eu vou passar essas perguntas aqui. Porque vocês conheciam esse jogo, tá? Primeiro responde se conhecia o jogo, né? Você já jogou ele. E assim, depois responde a pergunta do Sandro aí, qual caminho vocês escolheriam. Quer começar, Jennifer? Bom, eu não conheci o jogo. Talvez eu deixasse o completar a missão. Talvez, não sei. E também rebato toda pergunta. Qual foi o seu final favorito, Sandro? Esse foi os 3. Boa pergunta. O final favorito foi o neutro. Foi o mesmo. Tá bom. Vai lá, Douglas. Bom, eu não conheci o jogo. Eu estava comentando com o colega, eu acho que eu escolheria no final o caminho dela ali, como é que é o nome mesmo? Isso. Ela tira a liberdade, né? O livre-arbítrio. Mas por que o livre-arbítrio? Não sei. Interessou os 3. Não tem. Tá, vai lá, Matheus. Eu só conhecia pelo nome, tanto que eu nem sabia o que era um jogo, né? Eu só ouvi falar Shin Megami Tensei. Eu vi aquele mesmo negócio na cabeça. Em algum momento eu já escutei isso, mas nunca vi de fato. E um final que eu acho que eu escolheria, também no da mulher, né? Tirar a liberdade, criar um mundo de ordem, né? Acho que faz mais sentido. O neutro não deve mudar muita coisa, e o caótico é. Sei lá, não é muito legal ver na selvageria, acredito eu. Ok. E você, Eric? Eu não conhecia, nunca vi, nem por nomes. E eu acho que eu seguiria o caminho neutro. Eu escolheria o caminho neutro. Se o nosso apresentador que jogou as 3 versões escolheu o neutro, eu acho que escolheria também o neutro. Então, eu acho que escolheria. Você, Antônio? Como eu não conheci, não conheço melhor. Pelo que eu entendi, os 3 caminhos é que nem cálculo, né? Entendeu? Fazendo isso, é muito horrível. Independente de qual, eu escolher talvez esse último ali. Qual é que é a versão mais pesada, mais drástica, porque todas vai ter um reciclo. Mais drástico, acho que é o último ali. Não seria o mais drástico. Acho que eu pegaria, já saberia que é por mais drástico que seja, vai ser retornado para o voltão. Normal não vai voltar. Bem calmo, é terrível fazer tempo. Outra pergunta, desculpa. Qual foi o final que menos gostou, assim? Que foi o mais ruimzinho, assim? Que tu fez? Eu acho que foi da Geneli. Foi no final da hora. É? Não sei se foi Isso é máfia. A gente pode fazer pergunta. Pode sim. Deixa eu só abrir aqui pro Henrique. Henrique, você não quer responder a pergunta aí? Né? Já conhecia esse jogo? Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Show de bola. Ô, Sandro, gostei da apresentação, cara. Eu ainda acho que não te conhecia. Eu vi que você manja aí do que você está falando, mandou muito bem na apresentação, mas infelizmente eu não conheço esse jogo. Coisa de jogo é muito nicho, assim, né? Eu até pergunto para você conhece outras pessoas que jogam esse jogo? Só no Reddit. Talvez eu É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Mas olha só, eu não saberia escolher, eu tenho que pensar aqui de novo. Eu perdi um pedaço do início da apresentação, mas por enquanto, talvez eu escolhesse a mesma que você escolheu aí, neutro, né? E eu ia fazer a mesma pergunta que a Jennifer, né? Qual que você menos gostou, mas ela já fez aí. De qualquer forma, eu curti a apresentação. Eu não sou muito ligado em jogo, né? Eu gosto mais de ler, de literatura.
Mas eu acho legal quando você, o Gustavo, né, traz aí um pouco de jogos também para incrementar aqui o Clube Duna. Legal, parabéns pela apresentação. Tá, então quem queria fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Tu fez o primeiro final, né? Foi qual? Foi a minha neutra. E o que te fez fazer os outros também? Tu quis? Tu sentiu motivado para descobrir essa história? Queria saber. Eu cheguei no final e ele foi ruim. Você está assistindo um final bom. Porque o final foi um pior do outro. Então, dentre dos piores, o piorzinho é a minha neutra. Então, tá bem. Tá. Eu queria perguntar também, com relação a esse jogo, né? Parece que existem outros, que ele Strange Journey é como se fosse um tipo, ou daí tem outros? Seria um spin-off. O caso de Strange Journey, eles estão numa viagem para a anomalia. Assim, a série principal, que ficou no Japão, que não daria para... Na série principal, não são anomalias, são literalmente as entidades ali. Dá uma liberdade do jogador se alinhar com qualquer uma delas, chegar a qualquer final. O problema de voltar para o Ocidente é que qualquer entidade. Então, se o jogador quiser se virar contra a própria vida, ele pode. Aí tem todo esse problema na principal. Outra spin-off seria o Nocturne. O Nocturne é um pós-apocalipse. Geralmente não sabia quando se pós-apocalipse. Tá, com relação ao jogo, né, você vê que ela tem uma narrativa bem complexa, né? Ele é uma história totalmente feita para esse RPG ou existe alguma base de um livro, algum mangá, alguma coisa assim? Não, é totalmente para RPG. E não existe derivados, por exemplo, para livro, para mangá, para nada? Série? Existe mangá, mas é só um mangá tipo de comédia, para contar algumas partes mais para comédia, você fala de comédia. Tá. E assim, você conhece todas as histórias que você jogou os 3 finais ou você pesquisou e para ver? Eu geralmente jogo todos os finais, pesquiso toda a simbologia por trás dos finais, o que as outras pessoas acharam dos finais. A maioria concordou que muitos finais é de fato bom. Isso que é o bom desse jogo, porque depende de fato um final feliz. E eu me aprofundo mais. Existem vídeos de 3 horas para cada personagem. São um pouquinho mais complexos do que eu passei aqui. E em quanto tempo você faz um final desses? Cada final tem 5 horas de duração. Caraca. E a plataforma que você jogou? Eu joguei primeiro no DS e depois no 3DS. Que é o remake. Então ele é antigo. Que ano que ele é? 2009. 2009. Bom, e aí tem mais alguma pergunta? Um comentário que eu queria te fazer? Não? Não. Pode Do que você escolheu esse jogo? Boa pergunta. Me chamou a atenção para escolher. É que eu já tinha uma ideia sobre alguns temas que eu ia falar. Eu acabei escolhendo a série de Shin Megami, só que eu escolhi esse jogo em específico por 2 fatores. Primeiro é uma ficção científica, precisamos de investigadores investigando o espaço, entre aspas, porque é uma coisa complexa. E a outra é porque não tem nenhum final feliz. Seria polêmico, então. É comum isso? Ou seja, RPGs é como ter muitos RPGs com muitos finais, né? Acho que hoje em dia é quase uma regra, né? Os RPGs tem que ter muitos finais. É comum ter RPGs que não tenham nenhum final feliz? Sim, principalmente Shin Megami Tensei. Acho que todos. Você sabia que não tem nenhum final feliz, né? Falando. Isso, cara. Porque sabemos que vai terminar. Eu acho que se tem um final feliz, tu acaba ignorando os outros finais, que é o melhor final possível. Pelo menos isso. Mas se continua um final feliz, a gente tem que ser obrigado a seguir com o menos pior. Ok, então no final das contas a sua motivação é essa? É só ver o final, a missão?
Olha, principalmente nesse jogo aqui, a minha motivação foi ver a história, né? Como eu não consegui passar a ambientação, mas geralmente o lugar é vazio, você não consegue se movimentar muito bem. Só tem a IA e literalmente Lúcifer falando contigo durante 75 horas. Você não sabe se você pode confiar nesses dois ou nos outros três que seriam pessoas bem equipadas. As pessoas bem equipadas acabam levando 3 finais terríveis. E como é que é o desenvolvimento da história? Ele é dado por texto? Inicialmente, a gente começa olhando o noticiário para explicar como é o mundo, aí depois pula direto para a reunião de como eles vão invadir essa anomalia, e depois só por texto e transmissões dos personagens. Então, o personagem X liga para o protagonista e diz que ele deve ir em tal lugar. Cada personagem tem alguma especialidade em lugares diferentes do mapa, trabalhando, os protagonistas trabalham na avançada. E o papel do jogador é fazer o quê? O papel do jogador, o jogador é um soldado de campo. Então, o papel dele é ir lá e garantir que, por exemplo, a Deneli não tenha que entrar em combate. Ela faz sentido, inicialmente. Então, tem que manter todos a salvo. Se alguma missão em campo, ele vai lá em campo e resolve. Então, só nas missões você vai resolver e vai conhecer a história através das missões. E só no final é que você vai decidir qual caminho. Durante o jogo tem algumas escolhas. Um outro detalhe acho que esqueci de comentar sobre essas criaturas é que depende de como você faz as escolhas, algumas vão te ajudar e outras vão te odiar. Então, se fizer muitas escolhas boas, as criaturas que parecem como anjos vão acabar te ajudando, outras que parecem como demônios vão acabar te atacando. Então, o personagem pode ter diferentes alinhamentos ao redor do jogo. Geralmente, o alinhamento que está mais próximo acaba sendo o final que vai escolher. O jogo fica toda hora testando para ver se está mais para um final da generinha, um final caótico, um final neutro. Vai testando como isso é. Independente dos inícios dos jogos, todos são obrigatórios ter a invasão. Não faça só observação. Como assim? Início da reunião. O livro vai ter uma invasão. Essa invasão é obrigatória para dar o início do jogo. Não poderia ser só uma observação, para ter a possibilidade de não pode olhar para observar, pode avaliar para tudo do lado de um. E tem um detalhe que eles não falam para quem vai entrar. Essa anomalia ela vai se expandir e inevitavelmente vai dar um final caótico, se eles não quiserem nada. Então, mesmo se eles apenas decidirem não entrar na anomalia, ela vai acabar gerando muitos finais. Tem uma personagem que vem do futuro para tentar impedir um desses finais, mas ela não pode. Então, impedir um final acaba gerando outro. Ela acaba piorando, porque o Relay tem mais de 3 finais mais piores que isso daí. Só pior. Ok, então. Bom, valeu então, Sandro, por trazer aqui esse RPG aí, bem interessante. Chama atenção aqui que o Gustavo não está participando. Engraçado, né? Que o Gustavo ali, quando fala em livro, ele está aparecendo na hora, né? Está sempre aí, chega antecipadamente. Daí ele fala que é o jogo, não sei o quê, mas não apresenta jogo, vai, depois é jogo ele não aparece. Só aí uma provocação. Aí... Isso aí, valeu, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Até mais.